Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que bom que você veio a mais uma classe bíblica aqui no Encontro Vida. É um prazer revê-los para mais uma noite, uma classe de estudos. Você que também está nos assistindo, que Deus te abençoe e que você nos acompanhe no estudo da Palavra de Deus nessa noite também. Como que vocês passaram o dia? Passaram bem? Eu passei correndo, né? Trabalhando desde cedo. Mas aqui chegamos, graças a Deus, né? Para bem dizer, trabalhando desde a madrugada. Mas que bom revê-los. E estamos diante de um grande tema da Bíblia que vamos estudar hoje, no livro do Apocalipse. Essa classe que nós estamos já praticamente na metade dos nossos estudos no livro do Apocalipse. Queremos agradecer a música, ao grupo Salmo 4, que nos trouxe aqui a música nessa noite. Quero convidá-los nesse momento a fechar os olhos, para que juntos nós possamos fazer uma oração antes de abrirmos a Bíblia. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vamos agora estudar a Tua Palavra nesta classe de estudos e pedimos a Tua iluminação diante do estudo que vamos fazer nessa noite. Calma, paz e a direção do Espírito Santo. Muitos aqui chegaram de suas atividades, do serviço, outros já vieram de casa, mas pedimos a Tua bênção e a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Apocalipse, capítulo 10. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 10. Vamos lá então. Hoje é um grande estudo. Apocalipse, capítulo 10. Obrigado. Muito bem. A sua pergunta talvez seja assim: pastor, mas nós não vamos estudar o capítulo 8 e o capítulo 9? Porque nós terminamos semana passada no versículo 1 do capítulo 8, correto? Capítulo 8 e capítulo 9 são as 7 trombetas do livro do Apocalipse. Praticamente uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Mas essa aí nós vamos deixar para um outro momento, tá bom? Nós vamos estudar sim, em algum momento aqui do nosso seminário, as 7 trombetas do Apocalipse. Mas hoje vamos dar um salto e vamos para o capítulo 10 do livro do Apocalipse, tá bom? É importante que você tenha a sua Bíblia em mãos para você acompanhar aqui esta classe. O tema da classe é a origem do remanescente. Vamos estudar sobre a teologia do remanescente no livro do Apocalipse. Vamos avançar aqui então. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Jorge, só aqui. Bom, então, eu acho que não está conseguindo fazer aqui. Vai? Vai lá. Está ligado aqui, mas vamos só resolver aqui. Está ligado. Liga e desliga. Talvez seja. Vai lá, tá? Vamos só segurar um momentinho, que a gente só vai acertar isso aqui. Olha, enquanto nós estamos acertando aqui o material, você que deseja frequentar as nossas reuniões da semana, nossas reuniões na semana acontecem nas casas dos nossos amigos, né? Essas são as reuniões que nós chamamos dos pequenos grupos. Você entra em contato conosco, ou então entra em contato com o Tiago Sacramento, que ele é o responsável por essa área aqui na nossa comunidade. Nós temos muitos pequenos grupos que se reúnem durante a semana, de segunda a sexta-feira. Tá bom? E é importante que você conheça também essa realidade aqui da comunidade do Encontro Vida, os pequenos grupos. De segunda a sexta-feira, nós temos as nossas reuniões dos pequenos grupos. Vamos ver aqui? Não vai. Me ajude aí então, Jorge. Pode dando um clique aí, por favor. Olha lá. Isso, obrigado. Então, muito bem. Apocalipse capítulo 10. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ler o texto, do versículo 1 até o versículo 7. Aí depois nós vamos para a consideração, tá ok? Vamos lá então. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça.
O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então um anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus anjos, aos seus servos, os profetas. Muito bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar esse anjo aí que aparece desde o versículo 1, né? E esse anjo, já de imediato, eu já quero mostrar para vocês que com qual base você fala isso, né? Esse anjo é Jesus Cristo. Com qual base bíblica, né? Nós podemos dizer que esse anjo é Jesus Cristo? Ou então, será que nós podemos chamar Jesus de anjo? Vamos reler o versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu. As características aí da cena. Envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Muito bem. Se você for para o capítulo 1 do Apocalipse, o versículo 16, que foi quando João, ele teve a visão de Jesus Cristo, logo no início da visão do Apocalipse, você vai perceber que o ser que aparece no capítulo 1, ele carrega as mesmas características desse ser que aparece no capítulo 10. O capítulo 1, versículo 16, diz assim, vamos ler desde o versículo 14, capítulo 1, verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saíra uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. É o mesmo ser, é a mesma visão, é o mesmo ser do capítulo 1, é o anjo lá do capítulo 10. São as mesmas características da visão. A pergunta é, quem é este ser do capítulo 1? Porque se é o mesmo do capítulo 10, então é a mesma identidade. Quem é este ser do capítulo 1? Deem uma olhada aí no versículo 17 e 18 do capítulo 1 ainda. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, aí vem um detalhe interessante aí, no verso 18. Estive o quê? Morto. E tornei a viver. Ok? E tornei a viver para os séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. De quem que o texto está falando? Da pessoa de Jesus Cristo. E são as mesmas características do capítulo 10. O rosto brilhava como o sol. As pernas como colunas de fogo. Ok? Um arco-íris rodeava esse ser. É o mesmo ser. Então, se voltarmos para o capítulo 10, aqui estamos fazendo um jogo de comparação de passagens, deixando que a própria Bíblia se explique. Não que nós expliquemos a Bíblia, mas que a própria Bíblia se explique. Nós vamos perceber que é o mesmo ser no capítulo 10. Detalhe, o ser do capítulo 10 é chamado de anjo. Será que eu posso chamar Jesus Cristo de anjo? Essa é a pergunta, né? O ser do capítulo 10 é chamado de anjo. E no capítulo 1, é aquele que esteve morto, mas tornou a viver. O próprio Cristo. Então, Jesus Cristo é chamado de anjo. E o porquê que ele é chamado de anjo? Vamos avançar um pouco aí? Podemos avançar, Jorge? Aqui, acho que eu consegui já. Ok. O anjo forte me ajudou aqui. Vamos lá então. Jesus, na Bíblia, ele é chamado o anjo do Senhor. Você pode perceber que eu coloquei em aspas. Entre aspas, né? Se você ler no Antigo Testamento você encontra essa expressão com mais frequência do que no Novo Testamento. Principalmente a palavra Senhor, o nome Senhor com todas as letras em maiúsculo. Ok? Todas as letras em maiúsculo. E vocês bem sabem que todas as letras em maiúsculo da palavra Senhor
é o nome Jeová, então é o anjo de Jeová. Você encontra isso no Antigo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar lá o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Principalmente quando a palavra anjo está em letra, a letra A está em maiúscula. O anjo do Senhor, não é qualquer anjo que está dizendo aí, tá? E aí nós temos vários exemplos aqui na Bíblia. Vamos abrir esses textos aqui. Deixa eu marcar a página em Apocalipse capítulo 10. Vamos para o livro de, deixa eu ver aqui, é Juízes. Juízes capítulo 2, versos de 1 a 5. Isso mesmo. Vamos lá para Juízes. Capítulo 2, versos de 1 a 5. Olha que coisa tremenda isso aqui, gente. Juízes é o 7º livro da Bíblia, ok? Juízes capítulo 2, versos de 1 a 5. Você que está vindo pela primeira vez aqui no nosso auditório, eu quero apenas lhe contextualizar do que acontece aqui todos os domingos. Aqui é um local onde nós, melhor dizendo, é um programa da comunidade para a gente estudar as Escrituras, estudar a Bíblia. Então, por isso que nós estamos estudando vários textos das Escrituras. Eu não estou fazendo uma pregação, um sermão, uma palestra, né? Na verdade, aqui é uma classe, uma grande classe dos estudos das Escrituras. Então, Juízes, capítulo 2, versos de 1 a 5. Olha que interessante isso aqui. Juízes, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Diz assim: subiu, olha a expressão aí, o anjo do Senhor. E vocês percebem que essa palavra anjo, se você está lendo aí na sua Bíblia, talvez nessas Bíblias digitais, talvez elas não apareçam, a palavra não apareça assim. Mas se você estiver lendo aí na sua Bíblia, ao meio da revista atualizada, ou talvez ao meio da revista e corrigida, que são as versões que nós usamos, a palavra anjo, a primeira letra está como aí? Em maiúsculo. Ok? A primeira letra está em maiúsculo. Vocês querem fazer uma comparação? Deixa eu marcar a página agora aí em Juízes. Deixa eu marcar a página. Vamos em Salmos, capítulo 34, versículo 7. Só que você tem que deixar eu marcar a página em Juízes, ok? Que a gente vai voltar para aí rapidinho. Salmos 34, verso 7. Vamos fazer aqui uma comparação aqui. Isso. Em Salmos aí. Salmos 34, versículo 7. Ok? E é assim que estuda a Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali. Um texto vai iluminando outro texto. Uma passagem vai dando luz a outra passagem bíblica. Salmos 34, versículo 7. Esse é um texto muito conhecido. O que diz a Bíblia aí? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu faço uma pergunta para você que é um observador bem atento. Qual que é a diferença dessa palavra anjo aí e para outra palavra que nós lemos anjo lá em Juízes? Qual a diferença? Está aí. Exatamente. Ok? Você que é um leitor bem atento, você percebeu isso. Por que aqui a palavra, a primeira letra da palavra anjo está em minúscula? E lá em Juízes está em maiúscula, ué. Por quê? É porque lá em Juízes não era o anjo, era o próprio Cristo. Ok? Era o próprio Cristo, o anjo do Senhor. Por exemplo, você vai ler no Antigo Testamento essa seguinte expressão, ó, o dia do Senhor. Isso se repete bastante, não somente no Antigo Testamento, mas no Novo também, o dia do Senhor. Aí você vai ler a palavra dia com D minúsculo, e tem no Antigo Testamento dia com D maiúsculo. Dia não é dia, gente? Então, dia com D minúsculo e dia com D maiúsculo. Qual que é a diferença de um para o outro? Primeiro, o dia com D minúsculo é o 7º dia da semana, é o sábado. O dia com D maiúsculo é o dia do quê? Do juízo final. Ok? Então, os tradutores, é certo que quando o profeta estava escrevendo, ele não diferenciou entre maiúsculo e minúsculo. Primeiro porque no hebraico, que foi o Antigo Testamento escrito em hebraico, não tinha nem maiúsculo e minúsculo, era a letra só. Ok? Não tinha maiúsculo e minúsculo, uma letra só. Então quem fez o favor para diferenciar? Isso nos ajudou bastante na leitura do texto bíblico. Foram os tradutores da Bíblia. Eles nos ajudaram aí na compreensão do texto, ok? Vamos voltar lá para Juízes. Eu sei que você deixou marcar a página aí, para a gente voltar rapidinho lá para Juízes. É Juízes capítulo 2. Todo mundo deixou, menos eu. Vamos lá então. Juízes capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Para os meus leitores atentos.
para os meus leitores atentos. O que o anjo falou para o povo? Do Egito eu vos fiz o quê? Subir. Faço uma pergunta, quem foi que fez subir o povo de Israel do Egito? Perceberam? Não sei se o anjo está falando, ó, do Egito vos fiz subir. Que anjo é esse aqui? Será que é qualquer anjo, meramente um anjo? É o anjo com A maiúscula. É o próprio Deus, o Jeová Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que é chamado de anjo. Ok? O Deus de Israel que é chamado de anjo, o próprio Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo recebe esse título? Ele é um anjo do Senhor. Por que ele recebe esse título? Porque a palavra anjo, o significado dela é mensageiro. No grego é agilos, né? Ela significa mensageiro, aquele que leva uma mensagem, o mensageiro de alguém. E Jesus Cristo, ele foi um mensageiro de Deus. Ele foi enviado de Deus aqui nessa terra. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Jesus Cristo é a autorrevelação de Deus Pai. Então ele é o anjo do Senhor. Por isso que é o mensageiro do Senhor. E Jesus Cristo, ele não somente é o anjo do Senhor, como ele carrega um outro título muito mais do que anjo. Ele é o arcanjo. E o interessante é que quando a Bíblia fala de arcanjo, ela só usa o singular, não usa o plural. A palavra arcanjo significa o chefe dos anjos, o anjo-chefe. É porque a palavra grega arcanjo, né? São duas palavras, né? Arque, A-R-C, que significa chefe. E anjo, né? Então, o chefe dos anjos. Daí que vem a palavra arcebispo, o bispo, chefe. Ok? Arquidiocese, ok? A sede ali, o templo principal. Então, arcanjo, o anjo-chefe. Esse é o próprio Jesus Cristo. E aí nós temos outros textos, né? O livro de Zacarias também fala. E Jesus Cristo, ele é o arcanjo Miguel. Ele é o arcanjo Miguel. Querem ver esse texto? Está no livro de Judas, a carta de Judas, melhor dizendo. Vamos lá, antes do Apocalipse. É Epístola de Judas. E você bem sabe que esse Judas não é o Judas Iscariotes, ok? Esse Judas é um dos discípulos de Cristo. Melhor dizendo, um dos discípulos não. Esse Judas, ele foi um dos irmãos de Jesus Cristo. Okay? Um dos irmãos de Cristo, esse Judas aí. Judas, o versículo 9. Antes do Apocalipse, um livro antes do Apocalipse, tá? Judas, o versículo 9. Muito bem, a Bíblia diz assim. Antes do Apocalipse, é apenas um capítulo, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, o arcanjo Miguel. Na Bíblia Sagrada, se você fizer uma leitura de toda a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia, ela nunca traz a expressão arcanjos. A expressão é somente no singular. Apenas um líder dos anjos. Um chefe de todos os anjos. Um anjo-chefe. O nome dele é Miguel. Esse era o nome de Jesus Cristo antes da própria encarnação. Miguel. Porque qual que é o significado de Miguel? Esse era o nome de Jesus Cristo antes de sua encarnação. Porque o nome Jesus é um nome humano. A tal ponto que existe, se você leu toda a Bíblia, você vai encontrar lá no livro de Atos um outro Jesus. Ok? A Bíblia fala de dois Jesus. Tem o Jesus, filho de Deus, e no livro de Atos tem um outro Jesus lá também. Porque era um nome comum na época. Jesus era um nome comum. Jesus, na verdade, é o Josué do Antigo Testamento. É a transliteração. Ok? Josué. Jesus significa Jeová é a salvação. Cristo é um título. Jesus, o Cristo. Cristo significa Messias. Jesus, o Messias. Antes da encarnação, o nome de Jesus Cristo mesmo, Miguel, o arcanjo Miguel. Por que Miguel? Miguel significa, na verdade, é uma pergunta que tem uma resposta já subtendida. Miguel significa, quem é semelhante a Deus? Essa é a pergunta. Esse é o significado. Quem é semelhante a Deus? E ao mesmo tempo, a pergunta já tem uma resposta subtendida aí. Quem é semelhante a Deus? Somente quem? Ele mesmo. Ok? Somente ele mesmo. O próprio Cristo falou para um dos seus discípulos, Filipe. Filipe perguntou para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Há tanto tempo eu estou com vocês, não me tens conhecido? Quem vê o Pai? Quem vê a mim? É o Pai.
Eu sou igual ao Pai. Por isso que meu nome é Miguel. Quem é semelhante a Deus? Somente eu. Eu mesmo. E Jesus Cristo, ele usava esse nome, Miguel, principalmente quando ele entra em batalha direta contra Satanás. Em batalha direta. Por quê? Quem no grande conflito, no contexto do grande conflito, quem desejava ser semelhante ao Altíssimo? Satanás desejava ser semelhante ao Altíssimo. Isso está no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, né? Lembra lá do desejo de Lúcifer? Colocarei meu trono acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Jesus Cristo se apresenta na batalha do grande conflito? Não, meu nome é Miguel. Quem é semelhante a Deus? Somente eu. Eu sou semelhante a Deus. É por isso que nesse texto de Judas, fala aí, o arcanjo Miguel contendia com o diabo. Vocês percebem que é uma luta frente a frente, né, de dois generais. Diferença de um é o Criador do universo. E o outro é a própria criatura, né? Muito bem, então, esse anjo do Senhor, do livro do Apocalipse, é o próprio Cristo, ok? Aqui nós temos algumas características que nós lemos aí no Apocalipse capítulo 10, né? Um anjo forte, envolto em nuvem. Essa expressão técnica é importante. Sempre essa questão de nuvem na Bíblia, carrega o símbolo da presença divina. Principalmente no Antigo Testamento. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ok? Essa questão de nuvem carrega o símbolo da presença divina. No Monte Sinai, quando Deus desceu para dar a lei, ele estava envolto em nuvens. Tá bom? O arco-íris por cima de sua cabeça. O arco-íris, na verdade, é um símbolo de uma das alianças que Deus fez com quem? Lembram? Com Noé. A aliança noédica, né? E o arco-íris, na verdade, é o símbolo da misericórdia de Deus. É o símbolo que circunda o trono divino. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. Ok? Opa, vamos acelerar um pouco. Tinha na mão um livrinho aberto. Nós vamos estudar bastante isso hoje. O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa isso aqui? É lógico que, na verdade, a imagem ela é simbólica. Jesus Cristo, João viu Jesus Cristo, o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, representando a universalidade da sua mensagem, mar e terra. Ok? E bradou em grande voz, como ruge um leão. Interessante, leão é um dos símbolos de Cristo também. Por que é um dos símbolos de Cristo? O que diz o Apocalipse? Ele é o leão da onde, gente? Da tribo de Judá. Interessante, né? Leão não é o símbolo de Satanás. Leão é o símbolo de Cristo. Porque, segundo Pedro diz assim, vigiai, porque o diabo, ele anda de redor, né? Como o leão. Como? Não é. Como o leão. O leão mesmo é Cristo. Satanás é apenas um bichano. Um gatinho aí solto, entendeu? O leão mesmo é o próprio Cristo. O leão da tribo de Judá. Ok, queridos, vamos lá. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e bradou em grande voz como ruge um leão. Vamos fazer uma comparação agora dessa mesma visão de Apocalipse capítulo 10 com uma visão paralela de outro profeta do Antigo Testamento que tem o seu livro paralelo com Apocalipse. O profeta o quê? Daniel. Daniel ele teve a mesma visão que João. E pelo paralelismo nós vamos perceber que está se tratando do mesmo ser. Por exemplo, aqui é o texto do Apocalipse, que nós lemos no Apocalipse capítulo 10. E aqui é o texto de Daniel. O seu corpo era como berilo, uma pedra preciosa, né? O seu rosto como um relâmpago. O rosto era como o sol. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Então você percebe que os elementos são os mesmos da visão. É a mesma visão. Detalhe, Daniel ele dá mais detalhes da visão. Mas é o mesmo ser. É o mesmo ser que está aparecendo. E a voz de suas palavras como um estrondo de muita gente. E aí João fez a comparação como ruge um leão. E outro como estrondo de muita gente. Em Apocalipse capítulo 1, quando João está enxergando Jesus Cristo, ele fala, a voz de suas palavras como a voz de muitas águas. Enfim, uma voz potente, poderosa. Tá bom? É o mesmo ser. Apocalipse ainda, capítulo 10, versículos 5 a 6. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive
pelos séculos dos séculos. Esse texto, essa parte, é uma das principais partes no Apocalipse capítulo 10, que nos ajuda a identificar que esse anjo é o próprio Cristo. Sabe por quê? Vocês se lembram de uma passagem de Cristo lá no Evangelho de Mateus? Que Cristo fala que a nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim. Não, não. Passou disso, vem do maligno. Aí Jesus fala, vocês não devem jurar, né? Não jurem pelo céu, porque é o estrado de Deus. Por que nós não devemos jurar? Porque quando nós juramos, o que nós estamos querendo dizer? Se der errado, eu pago por isso. Então, por exemplo, eu não posso jurar pelo céu, porque se der errado, vou ter que pagar pelo próprio céu. Eu não posso jurar por Deus. Jesus fala, não, nem jureis por Deus, né? Porque se der errado, vou ter que pagar a vida de Deus. Imagina que coisa. Por isso não pode jurar. Por isso que Jesus fala, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. É isso, isso. Interessante, né? Ninguém pode jurar. Nenhuma criatura de Deus pode jurar. E aqui nós estamos vendo um anjo fazendo o quê? Um juramento. E assim, para ficar mais forte o argumento. Esse juramento é por quem? Ó, por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Está jurando por Deus. O anjo está jurando por Deus. Por aquele que vive pelos séculos dos séculos. A questão é a seguinte, gente. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai perceber que só Deus jura por Ele mesmo. Já leram esses textos na Bíblia? Deus fala assim, eu juro por mim mesmo. Jurei por mim mesmo. Por que só Deus pode jurar por Ele mesmo? Porque somente Deus tem certeza do que aquilo que Ele está falando vai o quê? Se cumprir. Eu coloco a minha vida sobre o que eu estou falando. É isso que Deus está dizendo. Eu juro por mim mesmo. Aqui nós temos um ser jurando por aquele que vive pelos séculos dos séculos. É o próprio Deus. Jesus Cristo é divino. E Ele está jurando por Ele mesmo. Ele que vive pelos séculos dos séculos. Né? E nós encontramos no livro de Daniel, vejam aqui, ó, a mesma linguagem. Ó, o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, levantou a mão direita, levantou a mão direita, levantou a mão direita. Percebe aqui a semelhança das passagens? Ó? E à esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. É a mesma visão. É o mesmo ser. Ah, Daniel e Apocalipse estão tendo, Daniel e João, eles estão tendo a mesma visão. É o mesmo ser na profecia. É o Cristo. Jesus Cristo. A diferença é que aqui em Apocalipse ele é identificado como o anjo. Lá na visão de Daniel é o homem o quê? Vestido de linho. Esse detalhe é importantíssimo. O homem vestido de linho. No serviço do santuário terrestre do Antigo Testamento, quais eram os únicos homens que se vestiam com esse tecido para oficiarem o serviço de Deus? Os sacerdotes. Principalmente o sumo sacerdote. O homem vestido de linho. Jesus Cristo como sumo sacerdote. E isso é adaptável e compreensível para o livro de Daniel, porque o livro de Daniel é o livro que fala sobre o santuário. E Cristo é o ministro do santuário, o homem vestido de linho. Ok? Vamos lá. O juramento. Apocalipse capítulo 10, verso 6. Não haverá demora. Lá no livro de Daniel, o juramento. Que seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Muito bem. Agora vamos estudar um pouco mais, tá? Muito bem, queridos. Nesse primeiro bloco, o que nós estamos querendo mostrar? Que a mesma visão de Daniel é a mesma visão de quem? Do Apocalipse. O mesmo ser que aparece em Daniel, que é Jesus Cristo, é o mesmo ser que aparece em Apocalipse, ok? Agora vamos para o segundo bloco do nosso estudo, que é a questão do tempo aí. A única diferença nessas duas profecias, Daniel e Apocalipse, é em relação ao tempo. Vejam só. Em Apocalipse, não haverá mais demora. Essa palavra demora, na língua original, que é o grego, no qual o Apocalipse foi escrito, é a palavra cronos. C-H-R-O-N-O-S, transliterando, né? Cronos. Que daí vem a palavra cronologia. É o tempo cronometrado. Ok? O tempo cronometrado. O que a Bíblia está querendo dizer? Quando essa profecia aconteceu, não haveria mais, não teria mais na história profecias baseadas em tempo. Em tempo cronometrado. Okay? É isso que está querendo dizer.
Já em Daniel, o tempo é diferente. Ó. Essa palavra isso se refere às profecias de Daniel. Essas profecias aconteceriam depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Interessante, ó. Aqui nós temos uma diferença. Em Daniel, ele está no passado de João, ele está dizendo, quando essas coisas vão acontecer depois disso, desse tempo. Apocalipse está lá na frente, aí João, quando tem a visão, fala, ó, não tem mais tempo. Percebem a diferença? Daniel fala, isso ainda vai acontecer. Terá um tempo cronometrado pela frente. 1, 2, 3, ok? Apocalipse fala, já não tem mais. Essa é a única diferença dessas duas visões, tá bom? Muito bem, outra diferença. Apocalipse capítulo 10, Jesus Cristo ele aparece com o livro aberto. Vai, toma o livro que se acha. Vai, Daniel, porque essa é o anjo. Em Daniel, o livro está o quê? Fechado. Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas. O livro está fechado até o tempo do fim. Que livro é esse? Essa é a pergunta. Que livro é esse? Em Daniel, o livro que foi fechado, selado, é o próprio livro do quê? De Daniel. São as profecias de Daniel. Por que essas profecias estariam fechadas? Porque as profecias ainda estariam com seu cumprimento quando? No futuro. Por isso que as profecias estariam fechadas. E quando fala fechada, gente, a gente tem que entender que é a palavra figurada aqui. Fechada é que as pessoas não iriam o quê? Entender. Ler? Não estou entendendo. Eu estou lendo, mas não estou entendendo. Por que eu não estou entendendo? Porque a profecia ainda o quê? Não se cumpriu. Como é que eu vou? Ela não se cumpriu ainda. Ela ainda não se cumpriu. As profecias só seriam compreendidas no tempo do fim, quando as profecias estariam se cumprindo. Agora aqui comigo. Olha aqui, agora nós já vamos matar a charada. Tá bom? Veja aqui comigo. É o mesmo ser, é o mesmo ser. É a mesma visão, é a mesma visão. São as mesmas características, a mesma característica. É o mesmo livro também. A diferença é que em Daniel, o livro está o quê? Fechado. As profecias ainda estariam no futuro. E agora em João, quase 600 anos depois, e João está falando do futuro ainda, o livro que estava fechado, o livro está o quê? Aberto, significando que as profecias de Daniel estariam o quê, gente? Se cumprindo. Em outras palavras, o Apocalipse capítulo 10, o capítulo que estamos estudando hoje, é um capítulo que está falando do tempo do fim, do período em que as profecias de Daniel estariam se cumprindo e as pessoas estariam entendendo essas profecias. Tá? Então veja só, Daniel, passado. Apocalipse, futuro. Tá tranquilo aí, gente? Tá bem? Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Para entendermos as duas divisões, precisamos estudar os dois livros juntos, Daniel e Apocalipse. Que livro estaria fechado em Daniel e aberto em Apocalipse? Quando que este livro estaria aberto? Essa pergunta é importante. Ó. E quem entenderia esse livro? O estudo de hoje vai se basear nessas duas perguntas. A pergunta é, quando que o livro de Daniel estaria aberto? Quando que as profecias estariam se cumprindo? Já falei que seria no tempo do fim. Segunda pergunta. E quem entenderia este livro? Então, respondendo essas duas perguntas, a gente faz oração e vamos embora, tá bom? É tranquilo e calmo, tá? São as duas perguntas aqui. Uma eu já respondi. Quando seria no tempo do fim? Quem? Vamos lá então. O tempo do fim. Vamos lá em Daniel. Daniel capítulo 8. Vamos abrir aí. A gente tem um exercício para fazer. São essas passagens para ler. Vamos lá. Deixa um marca-página em Apocalipse. Daniel capítulo 8. Que coisa interessante, né? Vamos lá. Daniel capítulo 8, versículo 17, 19, depois 11, 35. Vamos ler essas passagens do livro de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 17. Irmão Tuma, que hora que é agora, por favor? 7h20, tá? Quando for 7h40, 45, o senhor me dá um toque, tá? Por favor. Então vamos lá. Daniel capítulo 8, versículo 17. Diz aí, ó. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere a que tempo? Ao tempo do fim. Tá? Essa visão que eu estou dando para você agora não é para agora, somente para o tempo do fim. Versículo 19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão
se refere ao tempo determinado do fim. Capítulo 11, versículo 35. Vamos lá. Capítulo 11, verso 35. Nós vamos identificar hoje quando que começa o tempo do fim. Capítulo 11, verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Esse versículo ele é muito importante, gente, para a gente entender. Esse versículo é determinante. Esse versículo mostra que até o tempo do fim, essa palavra até é importante. O povo de Deus seria perseguido até começar o tempo do fim. Percebem? Antes do tempo do fim, o povo passaria por um período de perseguição. Os sábios serão purificados, embranquecidos, provados, até o tempo do fim. Quando começar o tempo do fim, é sinal que a perseguição já passou. Essa passagem é importante. Vamos lá. É o versículo 40 desse mesmo capítulo ainda. Capítulo 11, verso 40. Apenas as 3 primeiras palavras aí. No tempo do fim. E agora o capítulo 12, o versículo 4. Você percebe que esse assunto, o tempo do fim, é um assunto corrente no livro de Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o último texto, que é o versículo 9. Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. A pergunta 5 vezes ocorre essa expressão, né? Jorge, passa para mim aí, passador. Olha lá. Pode ir avançando. Opa, ok, aqui eu já avancei aqui. Muito bem. As profecias do livro se cumpririam no tempo do fim. O livro de Daniel, todas as profecias se cumpririam no tempo do fim, que era um tempo que estava muito adiante do próprio período do profeta Daniel. As pessoas estudariam e compreenderiam as profecias de Daniel, pois até o tempo do fim, essas profecias estariam encerradas, seladas. O povo de Deus seria perseguido até o tempo do fim. A pergunta que não quer calar: quando começaria esse tempo? Essa é a pergunta. Ok? Quando que começa então? Porque a gente está doido aqui para entender o livro de Daniel e a gente quer saber quando começa esse tempo do fim. Porque é no tempo do fim que o livro vai ser entendido. As profecias estão se cumprindo. E o interessante é que Daniel, ele morreu sem entender. Porque se você percebe que o anjo fala assim, Daniel, deixa isso quieto, né? Vai para lá. Você percebe que por várias vezes Daniel fala assim, eu ouvi, porém o quê? Não entendi. E por 3, 4 vezes Daniel falou isso. Aí o anjo fala assim, Daniel, deixa isso aí, descansa em paz, vai descansar, descansa em paz, porque isso só será compreendido no tempo do fim. Uma pergunta, uma participação. Ótimo. 2 tempos. Interromperia. Qual é o seu nome? Abel. Desculpa, Gabriel. Ok, Gabriel. Pergunta do Gabriel é o seguinte, ele está perguntando sobre aquela passagem, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Que é o período... Nós já vamos entrar aí. Porque é esse período, esse marco aí, esse período é o período que marca o tempo do fim. Tá bom? É aí que está o detalhe. Esse período ele vai marcar o tempo do fim. Vou te responder. Segura aí que esse versículo, Gabriel, ele é determinante para a gente entender o tempo do fim. Tá bom? É 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando começaria o tempo do fim? Está aqui, Vamos ver. Opa, não está com elemento de surpresa, né? Então, vamos sem elemento de surpresa, então. Aqui vocês já vão ver toda a cola, tá? Vamos lá, então. Sem elemento de surpresa. Deixa eu ver aqui. Ok. Verso 5. Daniel capítulo 12, versículo 5. Você está em Daniel 12, verso 5. Talvez a sua pergunta seja, pastor, mas não é aula do Apocalipse? Por que a gente está em Daniel? É porque os 2 livros são gêmeos. É a mesma visão? Não é a mesma visão? Ou não é a mesma visão? Não são os 2 seres? 2 seres não. O mesmo ser é a mesma visão. Então, estudando Daniel 12, a gente está estudando Apocalipse 10. Ok? Para você entender Apocalipse 10, você tem que entender Daniel capítulo 12. É a mesma visão. Ok? Daniel capítulo 12, verso 5. Olha que interessante esse verso. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2. Um de um lado do rio, e o outro do outro lado. Muito bem. Outros 2.
Se ele viu outros 2, é porque tinha mais quantos com ele? Mais 2. Então, eu vejo outros 2 gêmeos. Então, aqui já tem mais outros 2. Aí só são 4. Daniel viu outros 2. Então já estavam 2 seres com ele. É isso? Ok? Ele viu outros 2, já estavam 2 seres com ele. A pergunta é, quem são esses 2 seres que já estavam com Daniel? Porque essa visão começa no capítulo 10. Esses 2 seres, primeiro, um ser é o Senhor Jesus Cristo, que está com o pé sobre a terra e o pé sobre a água. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E o outro ser é o anjo Gabriel, que está explicando a visão para Daniel. Agora ele vê outros 2 anjos. Um de um lado do rio, outro do outro lado do rio. E Jesus no meio do rio. E o outro anjo perto dele explicando a visão. Agora vamos entender agora a linguagem entre esses 2 anjos. Vamos lá. É o verso, deixa eu ver onde estou. Ok. Aqui vocês já viram aqui a cola, né? Vamos lá. Versículo 6. Vamos lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Opa! Olha aí. Ok? Um deles pergunta para o anjo, o homem vestido de linho. Quem é esse homem vestido de linho que está sobre as águas do rio? Pisando sobre as águas. Quem é que anda sobre as águas na Bíblia? Cristo. Divide o mar vermelho, anda sobre as águas. Vem aqui, Pedro, só eu tenho poder de andar. Quem é que anda sobre as águas? É Cristo. E um anjo faz a pergunta: mestre, quando se cumprirão todas estas maravilhas? E a referência a estas maravilhas é: quando se cumprirão estas o quê? Profecias. Quando se cumprirão estas profecias? Versículo 7. As maravilhas se referem às profecias de Daniel, né? Sabemos que as profecias de Daniel se cumpririam no tempo do fim. Resultado: o anjo quer saber quando começaria o tempo do fim. E a resposta vai vir agora no verso 7. Quando começaria o tempo do fim? Versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas, o quê? Se cumprirão. Ele dá a resposta. O tempo do fim. Você quer saber quando vai começar? O tempo do fim vai começar depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo de Deus, aí começa o tempo do fim. Agora parece que enrolou, né? Tempo para lá, tempo para cá. Calma, gente. Calma que a gente vai chegar lá. Dê um tempo que eu explico o tempo. Vamos lá então. O anjo está dizendo assim, ó: o tempo do fim vai se cumprir depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E nesse período aí, o povo de Deus vai estar sendo perseguido. E quando terminar a perseguição, começa o tempo do fim. Vamos lá então. O tempo do fim, período em que se cumprem as profecias de Daniel, seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui nós temos 3 tempos e meio, tá ok? 1, 2 e metade de 1, percebe? São 3 tempos e meio. Talvez a sua pergunta seja, não ficaria mais fácil falar assim, ó, 1 mais 1 mais 1 e meio? 1, 2 e meio? 2, 1 e meio? Essa aqui é a forma poética de escrever. Isso aqui é uma música. Okay? É como se fosse a rima de uma poesia. 1, 2 e meio. Ok? É a forma poética de escrever. São 3 tempos e meio aqui. Vamos lá aqui. Na pergunta, o tempo do fim. Na resposta, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O tempo do fim viria depois de um tempo. 2 tempos e metade de um tempo. Vamos aqui comigo. Para você identificar o tempo do fim, primeiramente você tem que identificar o outro período. São 2 períodos que estão em jogo. Um período é o tempo do fim. Para você saber quando o tempo do fim começa, você tem que identificar quando o período anterior começa. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos lá então. Quando o outro período termina, aqui ó, o gráfico é melhor. Olha lá. Quando um termina, o outro período o quê? Começa. É isso. Percebe? Ó? Aqui é um período, aqui é outro período. Nós queremos saber quando que esse começa. Só que para saber quando esse começa, primeiro a gente tem que identificar um período anterior. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu acho que vocês são professores do livro de Daniel, porque vocês já passaram pelo livro de Daniel umas 2, 3 vezes, ok? No semestre passado nós demos aqui todo o seminário do livro de Daniel. Alguém gostaria de explicar isso aqui para mim? 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo? Isso aqui nós já passamos muito tempo já
estudando esse tempo, 2 tempos e metade no tempo. Vamos lá então. Está aqui, ó. Ó, quando outro período termina, o tempo do fim o quê? Começa. A pergunta é, quando que se cumpre esse período? Vamos lá então. Aqui, ó. A palavra tempo significa ano, tá bom? Isso está em Daniel capítulo 11, versículo 13. Então, o ano na Bíblia tem 360 dias. É a contagem lunar, de uma lua nova até outra lua nova. Nós temos 30 dias aí, 30 vezes 12 são 360, tá bom? Então é a contagem lunar, de uma lua nova a outra lua nova. A gente percebe isso na Bíblia, em Isaías capítulo 66, se eu não me engano, né? De uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro sábado, toda a carne virá me adorar. O que Deus está dizendo? Que na eternidade, Deus terá dois encontros com todos os salvos. De semana a semana e de mês a mês. Os pontos do tempo aí é de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, ok? Muito bem, um tempo na Bíblia significa um ano. O ano na Bíblia tem 360 dias. 12 meses vezes 30, 360 dias, ok? Contagem lunar. Assim temos, um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos, e meio tempo, 6 meses. E vocês estão vendo aqui a quantidade de dias. Você somando a quantidade de dias de 3 anos e meio, quantos dias nós temos aqui? 1.260 dias. Um ano tem 360 dias. 2 anos, 720. Meio ano, 180 dias. 360. 720 mais 180 dias. Em 3 tempos e meio nós temos 1.260 dias. Sim. E daí? E daí que tem 1.260 dias? Assim como um dia tem 24 horas. 3 anos e meio tem 1.260 dias? Sim. E daí? Que tem 1.260 dias. E daí que aqui que está a chave. Aqui está a chave. Por quê? Esse período de 1.260 dias é um período muito importante na profecia. 1.260 dias. Nós bem sabemos que um dia em profecia equivale a um ano. Por exemplo, quando Deus fala assim, ó, 10 dias. Deus está querendo falar quanto tempo em profecia? 10 anos. Aqui Deus está falando 1.260 dias. É o total de 3 anos e meio. Só que 1.260 dias, em profecia, se converte em 1.260 anos. Ok? Vamos lá então. Aqui comigo. Aqui, né, para cada dia um ano. Ó, esse período, a frase um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quer dizer 1.260 dias. 1.260 dias em profecia simboliza 1.260 anos. Cada dia representando um ano, cada dia por um ano. Esse mesmo período, ele está em outros textos da Bíblia. Daniel capítulo 7, verso 25, Apocalipse capítulo 12, versos 13 a 14, Apocalipse 13, 4 a 7. Esse mesmo período de 1.260 anos está em outros textos da Bíblia. E que período é esse de 1.260 anos? Ok? Que período é esse? Olha que interessante. 1.260 anos, quando terminar o período, começa o tempo do fim. Que período seria esse? De 1.260 anos. Muito bem. Esse período, segundo o livro de Daniel, seria o período de poderio da igreja romana na Idade Média. É o período de poderio. Nós estudamos isso no livro de Daniel, que começou no ano 538 depois de Cristo, 1.260 anos depois, terminou no ano 1798 depois de Cristo. No ano 538 foi o ano em que a igreja, o imperador Justiniano I, passou para as mãos do bispo de Roma todo o poder e toda a autoridade. E dali em diante agora, a igreja romana domina não somente o mundo religioso, mas também agora o mundo civil. Ok? E esse seria um período de 1.260 anos. E foi mesmo pela história. No ano 1798, o general Berthier, general francês, entrou no Vaticano e tirou das mãos do papado todo o seu poder, todo o seu trono e toda a sua autoridade. Foi um período de 1.260 anos, conforme a profecia. A profecia se cumpre aqui, ó. Olha lá. Também aqui, ó. Vamos lá com as datas agora, fica mais fácil. Opa, alguma coisa aqui escondeu, né? Olha lá. Com as datas fica mais fácil, tá bom? O período de 1.260 anos se cumpre do ano 538 a 1798. Nós estudamos isso no semestre passado, no livro de Daniel. Agora fica fácil. A Inquisição passou por aí. Ela passou por aí. Inquisição, as cruzadas, etc. Tudo aquilo que a gente estuda na história, né? O massacre de São Bartolomeu,
Então a igreja romana, ela perseguiu os guardadores do sábado, as pessoas que criam na Bíblia durante todo esse período, os 1260 anos, tá bom? Desculpa? Não ouvi, Gabriel, desculpa. Monopolizava, perfeito, perfeitamente. A informação, as escrituras sagradas, ok. Então, esse período de 1260 anos é o período de predominância e domínio papal, poderíamos dizer assim. E esse período, ele terminou em 1798. Vamos matar a charada agora, vamos lá. A pergunta que o anjo fala é o seguinte: mestre, quando vai se cumprir as profecias? Quando que o livro estará aberto? No tempo do fim. Tá, e quando que é o tempo do fim? Depois de 1260 anos. Eu faço uma pergunta para os meus alunos atentos. Quando que termina 1260 anos? Em que ano? É sinal que 1798 para cá, nós já estamos vivendo em que período? No tempo do fim. Ok? É o tempo do fim. O tempo em que as profecias de Daniel alcançam seu cumprimento. E quem estuda e lê o livro de Daniel consegue entender, porque as profecias, elas estão o quê? Se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Nós estamos vivendo no tempo do fim. E o que é o tempo do fim? Essa é a pergunta. Você sabe o que é o tempo do fim? Vamos imaginar um jogo de futebol aí, etc. Hoje nós tivemos o clássico aí, né? Os vários clássicos que nós tivemos hoje à tarde, né? Então vamos imaginar aqui o jogo de futebol. Aí dá empate, aí vamos para a prorrogação. O tempo do fim é tempo de prorrogação. O que Jesus Cristo está querendo dizer? Já é tempo de acabar. Eu já tenho que voltar. Estamos vivendo em tempo de prorrogação. É o tempo do quê? Do fim. As profecias já estão se cumprindo. Isso a partir de 1798. Há mais de 200 anos. Nós estamos vivendo no período do tempo do fim. Tá bom? É por isso que hoje, quando nós estudamos o livro de Daniel e lemos o livro de Daniel, nós conseguimos compreender, porque as profecias já se cumpriram. Muito diferente de Daniel, que estava lá no passado, nenhuma profecia havia se cumprido. Por isso que o anjo explicava e Daniel o quê? Ele não entendia, as profecias estavam no futuro. Ele não entendia. Pois não, Gabriel? Não, a interpretação é bíblica mesmo. Bíblica. Essa interpretação é bíblica. Na verdade, por exemplo, antes mesmo do nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, grandes cientistas interpretavam assim, inclusive Isaac Newton, que escreveu mais sobre profecia do que de física. Ok? Para vocês terem uma ideia, Isaac Newton escreveu um livro, As Profecias de Daniel e Apocalipse. E em um dos capítulos desse livro, que eu tenho um livro lá em casa, Isaac Newton fala do tempo do fim, já ali em torno de 1798. Ok? Então quer dizer, os estudiosos da Bíblia, ao lerem o livro de Daniel, perceberam que realmente 1798 começaria já o tempo do fim. Muito bem, amigos. Aqui a gente termina já, né? O tempo do fim está aqui. As profecias de Daniel estariam se cumprindo, especificamente a profecia de Daniel 8,14, né? Que é a purificação do santuário celestial. E vocês sabem que essa profecia, ela alcança o seu cumprimento em 1844. O tempo do fim começa em 1798. Ó. A profecia, ela alcança o seu cumprimento dentro do período do tempo do fim. Tá vendo? Ó, o tempo do fim começa aqui. Aí, a profecia alcança o seu cumprimento dentro do período do tempo do fim. Tá? É por isso que lá em Apocalipse capítulo 10, o mesmo anjo, o mesmo ser que aparece para Daniel com o livro fechado, agora é o ser que aparece com o livro o quê? Aberto. O fato dele aparecer com o livro aberto significa que Apocalipse capítulo 10 alcança o seu cumprimento no tempo do fim. Tá bom? Ok, vamos só. O livro de Daniel estaria aberto para o estudo e compreensão de suas profecias. Os que estudariam e entenderiam o livro seriam os sábios do tempo do fim. Deu aí 15, né? Já deu 15 aí, ok. Eu vou terminar 8 horas, tá bom? Porque eu perguntei 15 justamente para mim saber quanto tempo eu tenho a mais aí. Muito obrigado, viu? Então, João, vamos voltar para Apocalipse 10. Aqui eu termino, tá? Eu já vou terminar. Fizemos uma volta para entender. Apocalipse capítulo 10. A sua pergunta é, pastor, não entendi nada. Mas é isso mesmo.
Mas é assim mesmo. Bem, eu não entendi nada. Sim, mas é. O objetivo é para não entender nada? Não, deixa eu explicar. Eu vou explicar para você porque que às vezes a gente tem dificuldade de entender o assunto. Assim, para mim é fácil. Por que para mim é fácil? Porque eu já venho, né? Assim, já há um bom tempo estudando. Assim, já perdi as contas. Quantas vezes eu já passei essa aula? Entendeu? A tal ponto que vocês percebem que eu sei os textos de cor. Mas talvez para você que está vindo pela primeira vez, né? Ou está pegando os estudos pela primeira vez, com certeza, assim, o geral, o tema, a temática geral, a gente pega a ideia. Mas esses detalhes, com certeza, não fica tão fácil. Sabe por que não fica tão fácil? Porque é o seguinte, isso vai depender do seu exercício. Várias vezes você tem que passar por isso, estudar, ler várias vezes, ler de novo, marcar de novo, comparar um texto com outro. Tá bom? É a lei do aprendizado, é a repetição, né? A repetição é a lei do aprendizado, tá bom? Com certeza, assim, o geral a gente consegue entender. O que nós entendemos hoje? Que nós estamos vivendo em que tempo? Pronto, se vocês entenderam isso. Se vocês entenderam isso, vocês estão bem na foto. Tá bom? O importante é que nós entendemos que nós estamos vivendo no tempo do fim. Que as profecias estão se cumprindo. É tempo de prorrogação. É tempo de preparo para a volta de Jesus. Tá bom? Vamos finalizar lá com Apocalipse 10. Vamos terminar lá. Já estudamos isso. Perfeito. Aham. Perfeito, perfeito. É história, ótimo. A história confirma, perfeito. 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 A própria história contribui para a compreensão. Ótimo. Muito bem colocado, Sônia. Muito bem. Vamos terminar aqui, Apocalipse capítulo 10, tá bom? Eu quero que você leia comigo. Na primeira leitura que nós fizemos do Apocalipse capítulo 10, nós fizemos do versículo 1 até o versículo 7, ok? E agora nós vamos terminar lendo do versículo 8 em diante. Vamos lá então. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma um livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O capítulo se divide em duas partes. A primeira parte é a identificação do tempo do fim, porque o livro de Daniel está aberto para a compreensão de todos. E a segunda parte é quando João recebe uma ordem. E a ordem é um tanto estranha. Vai, pega o livro que está aberto na mão do anjo, e o que João deveria fazer? Devore, né? Devore-o. Coma um livro. Ok. Veja só, nós não temos que entender isso de forma literal. Né? Porque comer o livro... Não. O que significaria comer o livro? O livro é o livro de Daniel, que está aberto no tempo do fim. Quer dizer, suas profecias estão se cumprindo. Isso significa que ao ler o livro, eu vou o quê? Entender o livro. Tá, e qual que é o significado de comer o livro? Devorar o livro. Qual que seria o significado simbólico? Estudar o livro de Daniel. É o que está acontecendo aqui no auditório. É o que está acontecendo aqui nesse auditório. Devorar o livro de Daniel, pesquisar as escrituras, examinar a Bíblia. Ok? É o que está acontecendo aqui no auditório. O que está acontecendo aqui no auditório é o cumprimento da profecia. A Bíblia está dizendo que no tempo do fim as pessoas estudariam, devorariam, né, essa expressão, o livro de Daniel. Isso me faz lembrar aquela expressão de João capítulo 5, 39, né, que Jesus fala: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Embora essa frase, esse verso da Bíblia, né, essas palavras de Jesus, na verdade foi uma repreensão de Jesus para os fariseus. Jesus está falando: vocês estão examinando as escrituras? Vocês querem me matar? Vocês estão examinando as escrituras? São essas escrituras que falam de quem? Está falando de mim.
Entendeu? Na verdade, foi uma repreensão que Jesus deu. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos tirar do texto uma lição. Na verdade, o que nós temos que fazer com a Bíblia? Meramente ler a Bíblia? Examinar a Bíblia. Você sabe por que às vezes nós não aprendemos? Porque nós não separamos tempo o suficiente para estudar a Bíblia. Já percebeu como às vezes a gente lê a Bíblia? A gente não para, não olha o versículo. Bem, e a gente tem que fazer perguntas para a Bíblia. Bem, o que esse versículo está dizendo? Por que está fazendo isso aqui? Por que é isso? Por que é assim? Por que a serpente falou para Adão isso aqui? Para Eva, né, melhor dizendo. Por que a serpente falou isso aqui? Por que foi essa pergunta? Qual foi a intenção? Nós temos que parar diante da Bíblia. E esse é o desafio do mundo urbano que nós vivemos hoje, né? Na nossa pressa, na nossa correria, mas nós temos que separar tempo para estudar a Bíblia. Então veja só, João aí, ele representa o povo que estaria estudando o livro de Daniel. O livro de Daniel. Nós. E principalmente no começo do tempo do fim, ali em torno de 1798, 1800, né? Muitas pessoas se destacaram no estudo das profecias de Daniel. Muitos. Por exemplo, aqui na América do Sul, naqueles idos lá, nós tivemos um padre, um sacerdote católico, e ele se especializou nas profecias de Daniel e Apocalipse. O nome dele era Manuel de la Cunza. Manuel de la Cunza, e na verdade ele era espanhol, só que morava aqui na América do Sul. Manuel de la Cunza estudou as profecias de Daniel, ele devorou o livro de Daniel, a tal ponto que ele escreveu a mensagem do livro de Daniel e de Apocalipse, né? Causou uma impressão tão forte na mente de Manuel de la Cunza, que ele escreveu um livro sobre a segunda vinda de Cristo, que ele percebeu que as profecias estavam se cumprindo e Jesus estava o quê? Às portas, próximo, né? Ok? Por exemplo, outro sacerdote católico que se destacou bastante nesse tempo, na verdade ele era judeu, não aceitava Jesus como Messias, mas ele aceitou a Cristo como Salvador, ele se converteu ao catolicismo e se tornou um padre. Foi Joseph Wolff. Joseph Wolff, ele foi um sacerdote católico, só que um missionário católico. Ele foi para a África. E lá também ele pregou sobre a segunda vinda de Cristo, estudou as profecias, e muitos outros, na Europa, na América do Norte. Na América do Norte, um dos estudiosos que mais se destacou no estudo das profecias foi um fazendeiro, ele era da Igreja Batista, o nome dele era Guilherme Miller. Guilherme Miller estudou profundamente as profecias de Daniel. Era o cumprimento da profecia, as pessoas estavam devorando o livro. Ok? E pelas profecias eles pensavam que Jesus estava tão próximo, como se fosse naqueles dias. Na verdade, é aquele cumprimento, né? Quando comia o livro, na boca o livro parecia o quê? Doce, a breve volta de Jesus, a doce esperança. Mas conforme o tempo passou e Jesus não voltou, ficou o quê? Amargo, né? Quantos naquele tempo, no início do tempo do fim, esperavam a volta de Jesus para aquele tempo, para aquele momento. Mas Jesus o quê? Não voltou, se tornou amargo. Para terminar, graças a Deus que o Apocalipse, ele termina, o Apocalipse capítulo 10, ele termina com uma nota de ouro aí. Apocalipse capítulo 10, versículo 11, tá bom? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que significa? Principalmente as pessoas daquele período ali do início do tempo do fim, 1800, Guilherme Miller começou a pregar a volta de Cristo em 1830, 1835, Manuel de la Cunza aqui na América do Sul, Joseph Wolff lá na África, etc. A volta de Jesus para aquele período e Jesus não voltou. E aí a decepção foi amarga, mas a história não termina na decepção. O que a história fala? É necessário que ainda continue pregando. Continue pregando sobre essa mesma mensagem, a volta de Jesus. O Apocalipse 10, ele termina com a nota de ouro aí, falando da segunda vinda de Cristo. Continue pregando. Continue pregando essa mensagem. Porque aquele que há de vir, virá. E não tardará. Né? Por mais que ele não veio no seu tempo, mas ele voltará a essa terra. Continue pregando essa mensagem. Continue falando da volta de Jesus a cada nação, tribo, povo e língua. O movimento mundial sobre a segunda vinda de Cristo. Ele voltará a esse mundo. Estamos no tempo do fim. É hora de se preparar. Continue pregando, continue pregando. Eu me lembro quando eu tinha 4 anos de idade. Não faz muito tempo não.
Não faz muito tempo. A primeira pessoa que falou de Jesus Cristo para mim foi a minha avó. O nome dela, Dona Francisca Joana. Ela já está descansando já. Ela faleceu no ano de 1992. E a Dona Francisca Joana, minha avó, ela foi a primeira pessoa que me falou de Jesus. E eu me lembro até hoje a maneira que ela usava para falar de Jesus. A gente morava no centro da cidade, lá de São Paulo, e aí aquelas noites ali frias, e às vezes eu ficava do outro lado da cama e ela desse lado aqui. E ela me ensinou a assobiar. Ela me ensinou a assobiar os hinos da igreja. Olha, meu filho, agora a próxima música, vamos lá, deixa eu te ensinar aqui. E ela me ensinava a assobiar os hinos da igreja. E eram hinos sobre a volta de Jesus. E desde aquele dia em diante, eu acreditei que Jesus Cristo voltaria a esse mundo. Minha avó faleceu em 1992. Ela não viu o neto dela se tornar pastor. Mas no céu ela terá uma grande surpresa, né? Aquele neto que ela havia ensinado a assobiar os hinos da igreja. Pela graça de Deus, se Deus me dá força e misericórdia para chegar até lá, ela se reencontrará com o seu neto. E aí nós vamos nos lembrar daquelas músicas que nós assobiávamos no quarto da minha avó. Desde lá, desde aquele dia, com 4 anos de idade, eu sempre acreditei que Jesus voltará a essa terra. Sempre acreditei. Nunca deixei de acreditar. Nunca deixei. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador quando eu tinha 16 anos de idade. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eu me lembro que eu tomei essa decisão com tanta velocidade, com tanta rapidez, porque eu pensava que Jesus voltaria naquele ano. Ali, rapidinho ali. A mensagem era doce como mel. Né? Assim quando você recebe a Cristo na sua vida pela primeira vez, que coisa maravilhosa. O desejo de compartilhar do amor de Jesus para com as outras pessoas. Olha, Ele voltará a esse mundo. A mensagem doce como mel. É certo que ao longo do tempo vai passando, você percebe que vai demorando. Vai ficando, vai demorando. Mas na verdade nós temos que olhar essa aparente demora por um outro prisma. Sabe qual é o prisma? Hoje já se passaram 20 anos depois que eu tomei essa decisão. Qual que é o prisma que eu olho? Eu estou 20 anos mais perto do que há 20 anos atrás. 20 anos mais perto. Cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano, estamos mais próximos da segunda vinda de Cristo a essa terra. Acredite ou não, você, acredite ou não nisso, você tem o direito de acreditar ou não. Acredite ou não na segunda vinda de Cristo. Espere ou não. Aceite ou não. Esteja você preparado ou não. Esteja você morto ou vivo. Jesus Cristo voltará a esse mundo. Queira ou não, Ele voltará a essa terra. Porque aquele que há de vir, virá. E não tardará. E diz o profeta Abacuque, se tardar, espera-o. Vamos orar? Vamos levantar por oração. Muito bem, uma boa semana para você, tá? Se você desejar conhecer as nossas reuniões durante a semana, que são os nossos pequenos grupos, vocês podem procurar nosso amigo Tiago Sacramento. Está bem aqui, próximo ao Naldo aqui da câmera, né? Nós temos reuniões dos pequenos grupos todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, tá bom? Espalhado aí ao redor dessa cidade. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra nessa noite. Queremos te agradecer porque esse estudo reavivou em nós a doce esperança da volta de Cristo. Jesus voltará a esse mundo. Queremos lhe agradecer por isso. E queremos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Para abraçá-lo. E vamos ter a eternidade para conversar com Ele. E com o Senhor também. Nos leve para casa na companhia dos teus anjos. Nos dê uma boa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.